Olá para você, tudo bem? Olá para vocês também, tudo bem? Tudo jóia? Daniel Diraim também conosco aqui, nosso gerente de vendas, daqui a pouquinho vai dar um salve para nós aqui. E a gente vai trazer nesse bate-papo com o Daniel informações sobre a VDTech. Tem muita gente já preparando o solo para o plantio, né, Thay? É isso mesmo, né? Então é importante ficar atento, né, à distribuição da semente, porque vai fazer toda a diferença aí nos resultados do nosso amigo e nossa amiga produtora, né? Com certeza. Bom, e você sabe que pode encontrar o melhor custo-benefício para o seu sistema produtivo, né? Você está fazendo conta aí e aqui você vai encontrar sim o melhor custo-benefício. Por quê? Primeiro que a gente vai te oferecer uma semente de alto padrão, de alta qualidade, onde a quantidade a ser utilizada, claro que utilizando a VDTech, é menor e você tem que fazer esse cálculo de quantidade menor de semente por conta da qualidade que nós temos. Isso mesmo, a gente vai trazer histórias, né, de produtores que já utilizam essa semeadora, né, e também vamos apresentar, né, dos modelos tanto para a agricultura como para a pecuária, e você vê aí como isso tem contribuído para toda a cadeia produtiva. Legal, nossos telefones já ficam aí à sua disposição no vídeo para você. Você pode ligar para a gente, 0800 647 0050, 6733 896700. Esse telefone também recebe mensagem via WhatsApp. Além de tudo, tem o QR Code aí na tela. Isso mesmo, é só apontar aí a câmera do seu celular aqui para a tela, né, que você já será direcionado aí para a nossa força de vendas. A gente já começa então o nosso bate-papo aqui com ele, né, Daniel Diraim. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, trazendo muitas informações válidas, né, para o nosso amigo produtor. E a distribuição é um ponto fundamental aí para ter bons resultados, né, Daniel? Olá a todos, obrigado por convidar novamente, né? E com certeza, como vocês disseram, o produtor entrando no momento de finalizar o preparo do solo, alguns, outros iniciando, mas vai para a parte final, que é fazer a semeadura, fazer o plantio, incorporação e aguardar a emergência, a formação da pastagem. E todo esse trabalho feito, desde calagem, bom preparo do solo, ele é coroado com uma boa semente, aliado a um bom plantio, uma boa incorporação e essa formação. Vale destacar que regular bem o equipamento, ter uma máquina pronta em condições para uma boa semeadura, custo zero. E a VDTech, ela resolve duas situações. Na verdade, três. Possibilidade do produtor reduzir a quantidade de semente, trabalhar com uma semente de mais alta pureza, melhor qualidade, consequentemente trabalhar com menos semente dentro da propriedade por hectare, garante a melhor distribuição possível, ou seja, uniformidade de distribuição para ter essa boa distribuição das plantas na área, que é fundamental pensando na competição com as invasoras, no manejo dessa pastagem, no aumento da produtividade da forragem. E durante o processo de semeadura, ou seja, a distribuição e a incorporação, que é o modelo mais tradicional, pensando em reforma de pastagem, o produtor, usando a VDTech, ele tem a condição, ele pode usar em uma única operação a distribuição e a incorporação da semente. E aí vale alguns destaques. Ele consegue variar a quantidade de semente por hectare. Uma semente pura, ele coloca 5, 6 quilos por hectare. Uma semente revestida, ele coloca 10, 12 quilos por hectare. Ele consegue ajustar também a largura de trabalho. Então, se é uma grade niveladora de 4 metros de largura, ele distribui, né, com largura de 4 metros. Se ela é um rolo compactador de 6 metros, ele consegue ajustar também. Se ele quer fazer um sistema, um trator distribuindo e mais de um trator incorporando para aumentar o volume de área plantada, ele consegue também. Então ele consegue aumentar a velocidade do trator, ou seja, ajustar a vazão e trabalhar com a largura máxima, por exemplo, 8, 10 metros de largura. Então ele consegue variar muito a regulagem, sempre garantindo excelente precisão, excelente distribuição e também optando por pequenas quantidades, algumas iscas, por exemplo, para formiga, para lesmicida, micronutrientes, que o produtor consegue distribuir pequenas quantidades, sempre mantendo a boa qualidade. E aí, como a Tainara falou, tem modelo para pecuária, tem modelo para agricultura. A Germpass pensou ao longo do tempo na melhor modelo, o melhor que se encaixe em cada um desses sistemas de produção. Então, de acordo com a sua produção aí, o seu sistema, entre em contato com a nossa equipe, além de modelos, sistemas de distribuição diferentes, tamanhos diferentes. Então, entender
a sua necessidade, vai nos ajudar a indicar o melhor modelo e com certeza o seu sistema de plantio vai melhorar e muito. É importante até a gente reforçar, né, que por muito tempo, né, os produtores tiveram essa dificuldade de distribuição de produtos em pequenas quantidades, né? Vamos fazer então assim, um panorama, né, dessas dificuldades, quem ainda encontra esse tipo de situação lá na propriedade, né, e que está na hora de ele começar a enxergar o futuro que já está aí, né? Já tem 12 anos que a Joim Pasto tem essa semeadora e às vezes ele está deixando de ter o melhor retorno ali por conta de uma pequena ação, que é colocar mais um implemento que vai trazer essa produtividade para ele, né? Se nós trouxermos para o mercado de forrageira, para plantio, para semeadura, distribuição de sementes, há 10 anos, 15 anos atrás, ainda era muito comum ver produtor trabalhando com 15, 20 quilos por hectare. E gradativamente ao longo dos anos isso foi diminuindo porque melhorou-se a qualidade de semente, as empresas conseguiram equipamentos para aumentar a pureza da semente, o produtor entendeu e viu que realmente economicamente e tecnicamente também é mais interessante trabalhar com semente pura. E o gargalo sempre foi a distribuição. Além de chegar na quantidade, diminuir a recomendação, a qualidade dessa distribuição. Porque uma máquina que não distribui de forma homogênea, independente da quantidade, vai trazer malefício. E aí o uso desses equipamentos realmente vem para coroar. Então realmente foi uma grande dificuldade que o produtor tinha, ainda tem em alguns casos. Tem gente que improvisa, inclusive, né? Galhões, correntões, que infelizmente ainda usam essas técnicas que pode comprometer, isso seria para incorporar a semente, ainda acontece, com precisão zero e acaba não tendo uma uniformidade. Então, depois da distribuição da semente, usar um rolo compactador, uma grade niveladora fechada de acordo com o teor de argila. Quanto mais arenoso for, melhor um rolo. Quanto mais argiloso, melhor uma niveladora. Lembrando as braquiárias aí de 3 a 5 centímetros de profundidade, os pânicos na faixa de 2. Então, qual o implemento? Qual a garantia de que um correntão vai proporcionar essa incorporação? Dependendo da área, dependendo do solo, dependendo da condição, até pode. Então o produtor, o que ele não pode é deixar por cima. Com certeza é pior do que passar um correntão, mas ele tem que avaliar. E como nós colocamos, o fato dele adquirir uma VDTEC, colocar a VDTEC, a economia de 60, 80, 100 reais por hectare, dependendo da situação, ele compra uma niveladora, ele paga, né, tanto uma niveladora quanto o próprio equipamento num plantio, né? 80 reais por hectare vezes 100 hectares são 8 mil reais, é um custo, a máquina se paga de forma rápida somente no sistema, sem considerar a menor quantidade de semente, sem considerar o maior potencial produtivo pela melhor formação da pastagem. Maravilha. Bom, se você quer saber mais sobre a VDTEC, né, a gente tem aí os nossos contatos, telefones, o nosso site, tem um site exclusivo, vdtec.com.br, para que você tenha mais detalhes, mais informações sobre a máquina. A gente sabe que tem muitas dúvidas dos produtores. Muitas, o pessoal sempre manda mensagem para a gente, quer saber mais sobre essa tecnologia, e a gente está aqui pronto para atender esse cliente que está interessado, né, e quer ter essa tecnologia ali na propriedade dele. O que tem que ficar claro é que a VDTEC é uma grande aliada do produtor rural, pecuarista, agricultor, para facilitar o plantio, para otimizar o plantio, para garantir uma melhor uniformidade na distribuição das sementes. Isso tudo é muito importante. Por quê? É esse processo que vai garantir um pasto bem formado de boa qualidade, a boa distribuição. Isso mesmo. Ainda hoje a gente vai falar um pouquinho dos modelos, né, direcionado para a pecuária e para a agricultura, mas agora a gente vai ver, Éder, né, quem já utiliza essa tecnologia, como é o caso da Fazenda Promissão, que fica aqui no estado vizinho, no Mato Grosso, né, e como foi importante aí para ele terem uma ótima formação da pastagem. A gente confere agora. Hoje o cavalo pantaneiro é conhecido nacionalmente e então é uma raça genuinamente mato-grossense, sul-mato-grossense, é uma raça do Pantanal, onde ela se formou aí desde o tempo de colônia do Brasil, aqui há 350 anos atrás, com a entrada das bandeiras de Portugal e Espanha. Então os índios guaicurus foram os responsáveis pela disseminação do cavalo pantaneiro, que eles iam lá e na realidade roubavam esses cavalos
dos espanhóis e dos portugueses, e com isso a natureza moldou o cavalo pantaneiro, se tornando hoje esse cavalo referente para o nosso estado. Ele é símbolo do estado do Mato Grosso hoje, reconhecido, né, pela Assembleia Legislativa, é lei o cavalo pantaneiro. E hoje o melhoramento genético do cavalo pantaneiro vem através da nutrição, da reprodução. Hoje a gente faz TE, inseminação artificial. Então o uso de tecnologia hoje é o importantíssimo para o pecuarista, para o criador de equinos, porque sem a tecnologia hoje a gente não colhe resultados satisfatórios. Então a gente não tem que criar cavalo, a gente tem que comerciar equinos de qualidade, com índices zootécnicos que a associação registra, ou seja, a gente tem que vender qualidade. Para a gente ter qualidade, a gente tem que fazer investimento em tecnologia. A Fazenda Promissão, ela tem 1.800 hectares, 1.130 de pasto. Desses 1.130, 150 são reservados para os equinos e nós estamos fazendo a reforma desses 150, estamos fazendo a reforma de 70 hectares, usando o Zuri, que é um lançamento, e a Mombaça. A primeira impressão, eu vi a VDTech tem uns 2 anos atrás, lá na exposição de Cuiabá. Falei, esse trem não vai funcionar nunca. Porque o pecuarista é um pouco tradicional, né? Então ele tem medo de arriscar, de perder. Porque na realidade a pecuária já é uma rentabilidade baixa. E aí um erro que você faz pode trazer um prejuízo grande. E quando a gente viu a VDTech, então você fica um pouco com medo. Mas hoje, assim, a VDTech é a nossa melhor amiga aqui na fazenda hoje. Então, assim, a gente ficou muito animado, muito satisfeito com o resultado, né? Foi regulado certinho para jogar os 8 quilos por hectare, a gente jogou os 8 quilos por hectare. Com a sobra de semente que teve, a gente até ampliou a área de pastagem, de reforma. Então a gente está muito satisfeito, principalmente eu, e para quem vai manusear, os nossos funcionários, o tratorista, o gerente da fazenda, também ficou muito satisfeito porque é fácil. Então a gente plantou a Zuri e a Mombaça, então cada um tem uma plaquinha. Então a mudança dela é muito rápida, não tem mistério, qualquer um mexe. Ela joga a semente uniforme, né? Com isso faz com que a gente dá para fazer a cobertura da semente. No caso a gente não usava isso antigamente, hoje a gente usa. E a resposta dessa semente nascer é muito rápida, é diferente. Então você vê o pasto aqui atrás tem 75 dias de plantio. Vai ser hoje usado para o primeiro pastejo e além da versatilidade dela, uma plantadeira pequena, compacta e de fácil manutenção, fácil manuseio, e isso é uma das coisas que, além disso, ela é muito precisa. Então com isso traz mais confiança para o pecuarista poder usar a VDTech. Na realidade hoje nós pecuaristas temos que verticalizar a produção, ou seja, a gente aumentar a arroba por hectare, colocar mais animais por hectare, seja bovino, equino, ovino. A gente tem que verticalizar, a gente não tem que entregar o boi no frigorífico, a gente tem que vender proteína animal, carne de qualidade, vender um equino com qualidade e para isso a gente tem que investir em tecnologia. Então eu recomendo pastagem, sementes de pastagem germipasto junto com a VDTech para chegar a esse resultado. Resultado satisfatório, com compromisso com o meio ambiente, com qualidade. Então é isso que a gente quer. Quanto mais rentabilidade, mais lucro para o pecuarista, mais dinheiro no bolso e é isso, a gente ficar satisfeito. Legal, tá então o Vitor Hugo da Fazenda Promissão dando o seu testemunhal do seu envolvimento com a Germipasto, né? Uso, né? Do uso dos nossos produtos, em especial da VDTech. Né? Pois é, ele ficou muito satisfeito. Se você também quer ficar satisfeito como o Vitor Hugo, então faça o quê? Ligue agora, não perca tempo, aqui na tela os nossos contatos e daqui a pouquinho tem mais VDTech na pecuária, não é mesmo? Tem, e se você durante o intervalo quiser visitar o site da VDTech, vai lá, www.vdtech.com.br. E já então a gente volta com mais informações para falar de modelos da VDTech. Isso mesmo, na pecuária, então é depois do intervalo, não perca.
solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Para mim, uma semente de boa qualidade é aquela semente que a gente pode confiar, tanto na logística, na entrega, ela chega no prazo, tanto na germinação, a gente não tem perda, né? Eu hoje estou muito satisfeito. Aqui eu não tenho o que reclamar. Sempre o que eu precisei, a semente entregou. Da situação que a gente está vivendo hoje, a pecuária cada dia ficando mais apertada, a agricultura ganhando espaço, nos preços do jeito que estão, se não, o custo altíssimo dos insumos, tem que inovar, tem que ter tecnologia para viabilizar o negócio, senão sai do mercado. É uma das empresas top, muito boa, a gente tem resultado positivo, atendimento bom, o relacionamento com os meninos é muito bom, nunca nós tivemos problema com semente aqui. A questão da logística boa, pós-venda excelente, só tem a agradecer, né, os meninos. O que fez com que nós adquiríssemos o produto da Germipasto? A qualidade, né? A qualidade da semente, porque você comprar um produto simplesmente pelo preço não é uma maneira muito assertiva de você fazer um negócio. Você precisa comprar um produto de qualidade e saber que o produto, que a sua semente vai chegar com pureza, né? Livre de impurezas, né? Uma semente que você vai plantar e não vai nascer outras coisas junto. Então, você sabe que é qualidade acima de tudo. E você compra uma semente que você sabe que é realmente semente. O nível de satisfação é total, né? Porque eu sei que eu estou comprando uma semente de qualidade, um produto que é já consolidado no mercado, né? Eu conheço a Germipasto já de bastante tempo, né? Sei já como é o trabalho da empresa. E quando você já tem uma empresa que é referência e que oferece tudo isso para você, a segurança de você fazer um negócio é muito grande. Legal, voltamos então com mais um bloco aqui do Conexão Rural Germipasto e a gente vai seguindo as informações do programa de hoje sobre VDTEC. Lembrando que neste bloco vamos falar sobre o uso da VDTEC na pecuária, os modelos para a pecuária, né? Isso mesmo, a gente já traz aqui histórias, né, de produtores e pecuaristas que já utilizam essa tecnologia na propriedade, como é o caso lá na fazenda... Agora me perdi aqui, na região de Comodoro, né, no Mato Grosso. Mato Grosso, isso. Isso, e quem utiliza lá é o Sérgio de Araújo, né, ele é o auxiliar administrativo, então ele sente na pele os benefícios dessa semeadora, né, que agilizou muito o processo lá de operação e trouxe, claro, a economia que a gente tanto oferece aí e eles precisam também para ter mais rentabilidade. Fazenda Estrela do Guaporé. Estrela do Guaporé, a gente vai ver agora. Sérgio Soares de Araújo, resido aqui na Fazenda Estrela do Guaporé, município de Nova Lacerda.
Olha, a gente fez a plantação, né, de milheto, nós fizemos a plantação de mambaça e o resultado foi muito bom. Antes nós usava a Tornado, né, tem uma dificuldade muito grande de poder regular ela, né? E a partir do ano passado, por esse ano, né, a gente começou a usar essa VDTEC e aí facilitou bastante. A diferença foi muito grande, por causa de quê? Que a Tornado ela pegava muito mais, só que ela dava mais de dificuldade para regular. Então toda hora você tem que estar parando para dar uma regulada. E a VDTEC, você regulou uma vez, uma, duas vezes e a gente continuava o plantio. Vamos supor, você quer 8 kg por hectare, 12 kg, então você vai regula e ela mantém. A gente chegou a plantar no dia umas 150 hectares. A outra fazia uns 50 mais ou menos. Ela supriu bastante a nossa necessidade. A parte da regulagem foi excelente e também ela é também um ótimo equipamento que, vamos supor, que você vai jogando. Se ela não estiver jogando, ela já acusa no painel. Então, para a gente já é uma facilidade muito grande. Porque antes você tinha que estar olhando direto, você tinha que estar olhando, né, para trás para ver se estava caindo a semente. E ela não, é só no painel. Aí, se parou de cair, você pode olhar que não está caindo. Deu erro lá no painel, ela já acusa que não está caindo. Muito bom, pode ver aqui, esse aqui é o Biatan. Você pode ver que tem muita palha, né? Ficou muito bem formado. E então o que tem para dizer é isso aí, ficou bem formado. Você pode ver que a palha aqui cobriu bem o terreno e recomendo. Muito bom. Olha, muito bom a gente ouvir esses testemunhais de clientes da Germipasto, porque só reforça aquilo que nós falamos aqui no programa e também, claro, no atendimento com os nossos clientes. A VDTEC, sim, mudou o conceito de formação de pastagem no Brasil, não é, Daniel? Com certeza, como eu falei no bloco anterior, o produtor entende que é melhor tecnicamente, economicamente, trabalhar com menor quantidade de semente mais pura, porém esbarrava a dificuldade de distribuir e também aproveitando essa oportunidade de fazer as duas operações em uma só. E como a gente falou ali, como a gente viu na matéria, na prática, o dia a dia, o operacional, quem está conduzindo o plantio, fica melhor. Ele tem uma segurança maior, ele consegue um controle melhor da operação. Isso faz diferença no final do dia. São vários dias fazendo a semeadura. Então ele tendo esse controle, tendo essa segurança, com certeza o resultado final é melhor. E nós estamos melhorando o resultado para o proprietário, para o gerente da propriedade e também para o operador. Menor custo, menor tempo de trabalho, maior facilidade para quem está operando, mais praticidade na hora de regular o equipamento, na hora de fazer as trocas. Então, tudo isso é benefício no dia a dia dentro da fazenda. Daniel, e quando a gente fala, né, da VDTEC no uso da pecuária, o que isso implica, né? Qual que é o resultado que esse pecuarista vai ter quando utiliza, né, e opta aí pela VDTEC? O primeiro ponto é dar essa oportunidade do produtor trabalhar com menor quantidade de produto. Quando eu falo menor quantidade, nós estamos falando de uma semente, de um produto de mais alta pureza, consequentemente melhor resultado na formação. E aí depois o ponto operacional, no dia a dia, como eu falei. Você tem diferentes áreas, é bastante manchado, são talhões diferentes. Numa área o produtor quer fazer um consórcio, numa área o produtor quer colocar uma determinada cultivar. Naquela mesma cultivar, às vezes ele quer aumentar a quantidade, a taxa de semeadura por algum motivo. Ele sabe que a área é mais praguejada, ele sabe que a área tem alguma dificuldade, então ele quer pôr mais semente. Então essas alterações ao longo do dia a dia de plantio, através da VDTEC, é muito fácil, é muito prático de se regular. Então o produtor consegue resolver a situação dele e para quem está utilizando também ganha tempo e garante a formação. E também uma área, o produtor vai fazer um pânico, por exemplo, na outra área ele vai fazer uma braquiária,
tem o pasto para a tropa, para os carneiros. Então sempre está trocando de cultivar, está trocando de apresentação e quando troca, o tipo de semente é diferente. Então precisa Fala o peso, tudo. o peso, a característica da semente, a quantidade por hectare, tudo isso altera. Então ele faz várias regulagens e manter essa regulagem sempre precisa, de qualidade, faz diferença. É aquela história, não sobra e não falta semente. Óbvio que você tem os arremates, você tem curva de nível, você tem fatores que interferem nisso. Mas muitas vezes o produtor fecha o talhão, compra a quantidade de semente e falta 20%, 30%. Aí não encontra mais, tem que pagar mais caro, tem que correr para a cidade para comprar de novo. Então tudo isso no dia a dia a gente sabe que faz diferença. E aí plantou parte, acabou a semente, vai buscar até que volta, choveu, parte está incorporada, parte não está. Correr contra o tempo daí, né? Tem tudo isso que faz diferença. É aquela história. Feito um bom preparo, calagem, adubação, a curva de nível, tudo. Na hora de coroar, na hora de usar a cereja, muitas vezes por essas questões do dia a dia que acontece, é normal, é natural, o produtor pode ficar com a área comprometida. Então, ele resolve o problema, ele consegue distribuir a quantidade ideal, é fácil de regular, garante a quantidade e ainda economiza. Coloca menos semente, porque ele usa uma semente de maior pureza, melhor qualidade, e ainda economiza uma operação. Chegou no final do dia, final de tarde, que geralmente chove nesse período de verão, tudo que tiver semeado, tudo que tiver distribuído está incorporado. Isso é importante no dia a dia e é um equipamento de fácil ajuste, então ele usa em outra propriedade, para outro sistema. Ele quer, agora eu quero distribuir um micronutriente, agora eu tenho uma área que eu quero distribuir uma isca de formiga, por exemplo, de caramujo, que usa 1 kg por hectare, 500 gramas por hectare. Eu posso usar a VDTEC? Perfeitamente, ele vai conseguir regular a VDTEC. Então, e o mais importante, de forma bastante simples, bastante prática. Também é importante dizer, tem produtor consegue pelo Google Play baixar um aplicativo que ajuda na regulagem e também ajuda nessa medição diária, acompanhamento no dia a dia, plantou parte da área, vai lá, mede, sabe se bateu ou não bateu a regulagem, se está caindo a quantidade certa. São ferramentas que a VDTEC dispõe ao produtor para facilitar. O que nós queremos, a gente sabe dessa dificuldade, a gente acompanha o dia a dia das propriedades, o quão é difícil fazer isso funcionar. E aí, para isso, o aplicativo também ajuda. Legal. Não, colocar o telefone no vídeo, começa a tocar os telefones, viu? Deixei aqui. Inclusive os clientes do Daniel. Acontece. Inclusive os clientes do Daniel também, né? Pode atender o seu cliente aí. É o momento, viu, né? Já a gente retorna. Tá bom, já a gente retorna. Olha, você pode ligar pra gente a qualquer momento, não tem problema não. Pode ser até durante o programa mesmo. Exatamente. A gente vai atender a sua ligação, tá? É um prazer imenso. A gente sabe que o Daniel, a gente tira ele da função dele, traz para cá para o programa e o telefone dele não para de tocar. Já a gente libera você, né? E a gente lembra, né, que inclusive a gente está falando aqui da VDTEC para pecuária e a VDTEC tem vários modelos, né? Então, eu queria de repente que o Daniel explicasse para a gente esse modelo direcionado mais para a pecuária e como que isso facilita, né, esse sistema, a vantagem desse sistema. Como eu falei, dentro da pecuária tem esses talhões diferentes, cultivares diferentes, apresentações diferentes, quantidades diferentes por conta desse perfil de solo, tipo de solo, essa questão de ser bastante heterogêneo. Então, os equipamentos destinados ou mais adequados ou indicados para a pecuária, ele tem um sistema de distribuição pendular, né, que facilita mais essa troca, esses ajustes no dia a dia na propriedade. Facilmente o operador consegue fazer esse ajuste. E aí nós temos dois modelos, dois tamanhos, basicamente, que são pendulares e aí com 160 litros e 80 litros de capacidade. Isso é suficiente para uma boa autonomia de plantio e aí vai depender muito do tamanho da área, o quanto o produtor tem a formar dentro da propriedade, que aí vai direcionar o tamanho. O equipamento maior, né, de 160 litros, ele é mais completo, ele tem sensor de semente, ele tem alguns ajustes onde o produtor, fazendo a regulagem, ele anota informações e aí é só digitar, né, no controlador que ele tem a regulagem novamente. Imagina que trocou de talhão, ele quer voltar na regulagem antiga, é só ele digitar o que ele regulou, o equipamento volta. Então, de fato, além de ser
bastante prático para regular, bastante simples de operar. Para quem estiver utilizando, vai um comando próximo ao operador, botãozinho liga e desliga, que resolve e muito o dia a dia, o momento de plantio, que é um momento chave para a boa formação de pastagem, que é determinante para o sucesso da pecuária. Bacana, a gente Legal. tem então o modelo Multi, né, 80 e a Multi G2, né, que é a mais exatamente. atual. Exatamente. Lançamento agora em 2022. Bacana, ela vem elétrica, automática. Isso, ambas elétricas, 12 volts, ligado na bateria. Mesmo um quadriciclo, por exemplo, opera ela, não tem uma amperagem muito alta. E ela automática no sentido de, chegou no final do talhão, desligou o equipamento, ele fecha, não deixa de desperdiçar a semente. Tem esse sensor de semente para saber quando chegou num ponto que tem que repor o produto. São facilidades no dia a dia, como eu falei, é muito importante pensar no momento do plantio, no operador, na hora que o operador está lá no dia a dia, livrar ele de alguns pontos e facilitar o dia a dia dele. Outro ponto importante, não tem manutenção diária. Isso é não importante. tem bico graxeiro, não tem que ficar trocando, é bastante simples e de custo baixo essa manutenção no dia a dia. Gente, não dá para ficar sem esse equipamento então, né? E você entendeu por que o telefone do Daniel toca toda hora. Aí, tá ó. vendo? Eu vou atender o telefone. É esse que eu vou atender. Enquanto você vai chamando aí a matéria do Beto Pugliese, que foi o primeiro cliente VDTech, eu vou falar com esse cliente do Daniel. Pode ser? Tá, pode ser. Vamos lá então. A gente segue aqui então. Vai atender, eu vou falar. Só um minuto, eu já falo com mas você. a gente então vai rever, né, a história aí do Beto Pugliese, que foi um dos primeiros, né, produtores, né, aqui da região de Mato Grosso do Sul a utilizar o equipamento, a VDTech, e a gente vê aí o depoimento dele sobre o uso dessa tecnologia e como trouxe muitas vantagens para ele. Legal. Meu nome é Beto Pugliese, a fazenda é a Fazenda Canaã, né? Estância Canaã 2. Estamos localizados aqui na MS 40, na beira da rodovia, no município de Campo Grande. E o nosso sistema aqui é um sistema de cria. Antigamente essa propriedade era somente de engorda e há 3, 4 anos atrás nós revertemos ela para uma fazenda de cria. Então aqui nós trabalhamos com um cruzamento industrial e repasse de torno Nelore. A evolução dentro do agro como um todo, ela é fantástica, né? Você tem que ter uma máquina, você tem que ter a plantadeira, a semeadeira, ela tem que ser de última geração. Você está investindo um monte na semente, né? A cobertura, que a gente já está discutindo agora com o Nilson, vamos passar a niveladora, vamos passar o rolo. Porque cada variedade você tem que ter a cobertura exata, né? Você pega, por exemplo, tem variedades que são extremamente sensíveis à profundidade para o nascimento. Então, tudo isso. Então, o equipamento é básico. Eu gosto muito da Germe Pasto pelo seguinte, né? Ela está sempre inovando. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa diferente para a gente ver. Eu sou cliente da Germe Pasto desde 2009, né? Então, já são aí 11 anos. Foi nessa base, procurando informações. Eu comprei a máquina porque eu vi num programa de vocês, lá naquela época, o lançamento dela. Aí comecei a fazer conta. E eu falei, mas eu vou fazer tantos hectares. Eu vou ter que ter 2 tratores, se eu fizer X hectares, a máquina vai estar paga. E hoje a gente foi ver lá, né, a minha 190 é 2012 e o número de série dela é 012. Você ia antes com Vincom, né, jogando. Então era um trator com um operador, outro trator com a niveladora. Então você já estava com 2 máquinas com 2 operadores. Com a 190 você já ficou com um trator e com um operador. Né? Quer dizer, se você tivesse condições, você trabalharia em 2 áreas de plantio diferentes. Isso é tempo. O tempo nosso, vamos dizer, de semear, de plantar, de preparar a terra, é muito curto. O que eu fiquei impressionado já desde o ano passado que eu estou querendo adquirir a nova Multi, é o seguinte, porque ela dobra a capacidade minha. Né? Porque a outra eu trabalhava com uma grade de 3,70 e com ela. Agora eu vou trabalhar com uma grade de 7 metros e com a Multi. E para regular, ela é de uma facilidade incrível, incrível. Então você ganha tempo, quer dizer, você tem a qualidade da semente, você tem um bom equipamento,
Aquilo que eu falei, pedir para Deus mandar a chuva, que você está com a receita pronta. Bacana, essa matéria com o Beto Pugliese é muito saudosista, viu? Porque nos lembra do início da VDTEC, né, a 190. E ele ficou também muito satisfeito, assim, de ser um dos primeiros, né? E hoje já está acompanhando os modelos que a gente coloca e disponibiliza aí no mercado. Maravilha. Bom, se você quer saber mais, fica ligado conosco daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente vai falar do uso da VDTEC na lavoura. Isso mesmo, na agricultura a gente tem informações muito importantes para você. Não perca, a gente já volta. Olá, amigos produtores rurais de todo o Brasil. Hoje eu venho aqui falar mais uma vez sobre a nossa VDTEC Multi, aquela máquina fácil de trabalhar, uma máquina elétrica, que eu acredito que vários produtores do Brasil já estão utilizando, até o seu vizinho, às vezes, de propriedade já tem. A máquina fácil, e hoje nós vamos falar sobre a facilidade de você poder comprar uma máquina dessa. Em qualquer lugar do Brasil que você estiver, hoje você pode pegar o telefone, ligar aqui para a nossa equipe, vai te entregar essa máquina em qualquer lugar do Brasil. E o parcelamento, a facilidade de compra, essa máquina ela vai para qualquer lugar do Brasil via transportadoras ou junto com a semente, que às vezes o cliente já adquiriu a semente de outra empresa, ou não, senão esse é o momento, porque a chuva já chegou. Então, temos que fazer os plantios agora. Começamos os plantios da pecuária, agora vai se iniciar daqui uns dias mais da agricultura, e o momento de comprar a máquina é agora, pela facilidade, parcelamento, e o momento é agora. Não vamos perder tempo de comprar nossa VDTEC. Então, meu amigo, você que está aí nos assistindo, pega o telefone agora, liga para nós no 0800 647 0050, que toda a nossa equipe está pronta para atender, para tirar dúvida, aonde entregar, como chegar essa máquina até você. Então é muito simples, o cadastro é rápido, a compra é aprovada rapidinho também e o cliente já vai receber aonde estiver, na propriedade ou na cidade, vai via transportadora ou o cliente pode retirar em qualquer lugar hoje do Brasil. Nós temos uma VDTEC para te entregar aí, sementes. Agora chegou a época, não dá para esperar mais, a chuva já chegou em toda a região. Algumas regiões que ainda a chuva já estão pouco, mas já estão se iniciando. Então esse é o momento do cliente fazer a compra das suas sementes e principalmente da VDTEC, para facilitar o plantio, para diminuir os custos de produção e fazer tudo uma única operação, gente. Então você já vai economizar dinheiro comprando a VDTEC. Então não perca tempo. Ligue para a nossa equipe 0800 647 0050 ou pode ligar também no 067, que é o 3389 6700. Ou também outras informações que o cliente tenha dúvida, como funciona a máquina, pode entrar direto no site da VDTEC, que é www.vdtec.com.br. Pode ligar, amigo, você que tiver com dúvida, pode nos mandar a cotação, pedir o preço, condições, em qualquer lugar do Brasil nós vamos entregar a VDTEC para você. Então, esse é o momento, não perca tempo. Ligue agora para a nossa equipe para saber as vantagens da VDTEC, como utilizar a VDTEC e a forma de pagamento. A forma de pagamento é muito importante. Hoje nós parcelamos para você no boleto sem entrada. Então é isso, pessoal. Pega o telefone, liga agora para nós, que a nossa equipe está pronta em atendê-los.
solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Legal, de volta a gente vai dar uma volta pelo Brasil. Nós vamos para o Pará. Isso mesmo, Dom Eliseu, onde lá tem um produtor rural que entrou em contato com a gente. Ele ficou tão satisfeito em utilizar a VDTEC que mandou um depoimento. Você está vendo imagens aí do Robert Davis contando da sua experiência, né? Ele comprou uma VDTEC, Éder, primeiro para testar, porque ele já tinha uma outra da concorrente. Ele falou assim, eu vou usar para ver como que fica. Gostou tanto que tem duas lá hoje. Verdade. E eu voltei lá para conhecer um pouquinho mais da história. Você aguentou, né? Você foi lá ver de perto, né? Acompanhar de perto. A gente foi lá conhecer um pouquinho mais da história da fazenda Lael, que fica lá em Dom Eliseu, no Pará. O meu nome é Robert Davis. Nós estamos aqui no norte do Brasil, perto de Dom Eliseu do Pará. Fica a 60 km de Dom Eliseu. Estamos aqui na fazenda Lael. Eu cresci aqui na fazenda, nasci aqui na fazenda, fui criado aqui. Meu pai trabalhava com agropecuária, com gado. Até chegou um certo ponto, a renda estava apertada e pegamos arrendamos para eucalipto. Depois que arrendamos, eu terminei meus estudos aqui, aí fui para os Estados Unidos estudar. Eu fiz engenharia mecânica, do teórico ajudou muito também, então, de como planejar, como escalonar a sequência do trabalho, como é que vai ser, né? Então voltei para cá junto com o meu irmão, nós abrimos essas áreas que foi licenciado para abrir. E começamos então no campo, na soja, em 2016. O problema da soja é que se você continuar soja todo ano, aí as doenças vão criando resistência, né? Então essa área aqui, o ano que vem eu quero plantar milho, para cortar, mudar para outro cultivo, né? Trabalhando com a agricultura, se puder fazer esse consórcio entre agropecuária e vários cultivos de soja ou milho, se você não está travado só nenhum, tipo só agropecuária, muitas vezes a renda não tem como se investir muito na terra, então você não coloca de volta sempre o que você está tirando. E é uma vantagem de você fazer alternação de cultivo, é que uma área que está degradada, eu planto a soja, eu já melhoro o solo, né? Então quando eu faço uma pastagem, faço um gado ali, o pasto já está bem melhor, vai durar mais tempo, vai segurar mais gado dentro, né? Tem sido um desafio para nós todo ano, aprender o manejo, muitas coisas teve que mudar, a população que é recomendada, muitas vezes em outras regiões, não dá certo aqui. Uma que a nossa, muita chuva e muito sol, o que acontece? As plantas vegetam muito, então tem que diminuir a população. E tudo tem a ver também com a fertilidade do solo, né? Uma das maiores problemas que nós tínhamos era acamamento do cultivar da soja. Outro foi aprendendo e vendo quando é que eu posso jogar a braquiária rosiziense e ela não me atrapalha na colheita. Antecipado quanto tempo? Qual é o tipo de produto que eu posso usar para dessecar que não vai matar ela, mas vai dar uma travadinha nela. Então, agora eu já sei que eu posso jogar a semente da rosiziense 30 dias antes de eu dessecar a soja, que ela não vai me atrapalhar. Já milheto não, 2 semanas no máximo. A ferrugem não era um problema para nós, mas está começando a chegar aqui na região. Então, cada ano tem seus desafios, que agora eu não sei o que vai ser o desafio do ano que vem. É quando chega, que aparece, tipo esse ano, uma das ervas daninhas foi a buva que começou a aparecer nos campos. Então, cada ano esses desafios e procurando os meios de combatê-los. Um vizinho falou que ele comprava semente da Germipasto, que eu comprei semente Tamani, um híbrido, para mim
fazer pastagem para carneiro e caprino. E eu vi que a semente era muito boa, os animais gostaram muito desse híbrido. E o ano passado eu comprei decumbens e daí esse ano Rosiziense. E aí o pessoal da Germipasto passou aqui, conversei com eles e me indicaram a maquininha da Germipasto para jogar a semente, que eu relatei os problemas que eu estava tendo com a minha anterior. E então fiz negócio, comprei uma e fiz o teste e gostei muito da máquina, da durabilidade dela, de pêndulo, né? A vantagem dela é regula ela uma vez, ela está regulada. As outras, por talhão, tem que fazer o levantamento de quantos quilos foi ali, ou quantos hectares foi feito agora, quantos quilos caiu. Então, o de pêndulo não fica mudando a queda de semente, a quantidade, a taxa por hectare. E ela não teve problema de entupimento do pêndulo, né? Que é o mais importante para mim é que não só que eu jogo a mesma quantidade por hectare, mas que ela seja distribuído corretamente, né? Para cobrir toda a superfície do solo. Até agora é o melhor que eu tenho usado e tenho visto no mercado. Bom, a gente viu então a história aí do Robert Davis, e só uma correção, né? Eu falei que ele comprou 2 VDTECs. Na verdade, foi uma que ele já tinha para fazer o teste, depois adquiriu mais 2, ou seja, deu tão certo que ele já tem 3 VDTECs lá. É isso que acontece quando um produtor rural utiliza a VDTEC, né? Além de ele querer mais, ele vai indicar para os amigos, né? Isso mesmo. Daniel Diraime, vamos falar um pouquinho da VDTEC agora na agricultura. Nós falamos no bloco anterior na pecuária, né? Isso. Nós falamos e aí mostra o seguinte, o Robert, nós falamos que o ideal, o recomendado, mais utilizado são as máquinas de pêndulo para pecuária, por conta dessa praticidade, facilidade na hora de fazer ajustes, trocas, mudanças de cultivares, talhão, largura. O Robert usa na agricultura a VDTEC de pêndulo, então pode ser utilizado sem problema algum, ela garante a distribuição, ela garante a largura, como ele falou lá. Eu regulo e está regulado, não muda, isso é muito importante. Porém, então, dentro dos sistemas de distribuição, nós temos de pêndulo, com 2 modelos, 2 tamanhos, né, de 80 e 160 litros, e o sistema de distribuição a disco, de 80 litros. A vantagem do sistema de distribuição de disco, por ser 80 litros, que ele é mais leve. E aí, como o Robert utiliza, por exemplo, nas barras do pulverizador, acaba pesando menos. Isso é interessante. E o equipamento de disco, ele garante a mesma precisão, a mesma qualidade, uma vez bem regulado o equipamento, e garante uma largura maior de trabalho do que o equipamento de pêndulo. Então, o produtor, no caso, fazendo como nós vimos ali, sobre semeadura em área de soja, consórcio com milho safrinha, por exemplo, colocando o equipamento na frente do trator e distribuindo na largura da plantadeira, ele também consegue, no modelo de disco, ajustar a largura, ajustar a vazão, fazer o ajuste ali de velocidade, e ele consegue larguras de 15 metros, por exemplo, total numa semente grafitada, 17 metros de largura numa semente revestida, então ele consegue maior largura, já que os implementos, né, uma barra de pulverizador tem 24, 28, 30, até mais do que 30 metros de largura. Uma semeadora, o plantio direto e o produtor fazendo consórcio de milho com braquiária, também 10, 12, 15 metros de largura. Então ele precisa de equipamentos, de máquinas fáceis de serem reguladas, de simples forma de ser acoplada no equipamento e que vá dar boa largura de distribuição e garantia de distribuição. Então nesse caso nós estamos falando, no caso da subsemeadura, 5, 6 kg por hectare, andando a 8, 10, às vezes 15 km por hora no caso de um pulverizador, ele consegue fazer a regulagem. Depois, se ele quiser colocar a mesma máquina no trator, fazendo plantio de milho e aproveitando o consórcio com a braquiária, ele vai andar 4, 5 km por hora, vai estar distribuindo 3 kg, 2,5 kg por hectare aí de uma Rosiziensis de VC80, uma semente grafitada. Então ele consegue fazer esses ajustes no equipamento e garantindo a mesma precisão que nós falamos
no sistema pendular, de largura de distribuição de forma homogênea, para ele ter essa formação uniforme. E mais, esse mesmo equipamento pode ser também utilizado para distribuição de micronutrientes. É muito comum hoje o uso de boro, por exemplo, granulado, e outros microelementos que distribuem pequena quantidade e que o produtor precisa repor na área. Então ele pode utilizar esse mesmo equipamento. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos em algumas regiões a questão do caramujo em área de soja, que após, quando a soja começa a se estabelecer, tem o ataque dessas pragas e utiliza 500 gramas, 700 gramas por hectare de isca. E aí o produtor usa o mesmo equipamento. Então ele pode usar o equipamento em várias situações, né? Lembrando, equipamento elétrico, bateria 12 volts, pode colocar no pulverizador, no trator, no quadriciclo, e consegue essa variação de utilização e também de sistemas. E ele pode utilizar esse mesmo equipamento para formar uma pastagem, por que não? Só fazer a regulagem para jogar 4 metros de largura, por exemplo, 10 quilos por hectare, uma semente de braquiária marandu revestida. Consegue fazer esse ajuste. Muito mais fácil do que distribuir com a mão essa isca de caramujo ou utilizar um distribuidor de adubo, né, Daniel? Aquela máquina grande, enorme, distribuindo 500 gramas de... Você tem equipamentos, né, maiores, robustos, que conseguem, nem todos, né? Hoje existe... O custo operacional muito alto, né? E aí, essa é a grande questão. Imagina, nós estamos falando em meio quilo. 500 gramas em 10 mil metros quadrados, é uma área muito grande. Pegar uma estara daquele monstro de distribuidor de adubo e soltar para distribuir 500 gramas de veneno para matar ali o caramujo, né? Exatamente. Então, e como eu disse, você tem equipamento bastante versátil para diferentes situações, diferentes implementos e mais fácil de operar, sem manutenção, muito simples e que garante essa distribuição uniforme, que é o que o produtor quer. Distribuir pequena quantidade, no caso da isca, Éder, o produtor não vai conseguir observar se foi bem distribuído. Claro. Porque agora na braquiária, que é o que o Robert tirou a prova dos nomes, ele tinha outros equipamentos que não davam a distribuição uniforme, aí ele via que ficava faixa, uma parte com mais stand, outra com menos, né? Óbvio que nós temos que eliminar a questão de semente. Imagina que se eu tenho uma semente com palha, alguma coisa, não é o perfil de semente para esse tipo de equipamento, mas eliminando isso, aí nós temos que entender se a distribuição ou se a regulagem está correta primeiro, que às vezes não é culpa da máquina, às vezes não foi regulado de forma correta, mas uma vez regulado, a distribuição pode não manter. E uma questão que ele comentou também, que essa máquina não entope, né? Ele tinha problema de entupimento com o equipamento que ele utilizava anteriormente e com a VDTEC ele falou... No caso do Robert também, ele fez os dois, né? Ele comprou como semente perfeito. e máquina. Então, justamente a pergunta que eu vou lhe fazer sobre essa questão, Daniel. E a gente recebe essa pergunta constantemente aqui. O produtor falando, tá? Não sou eu. Comprei semente de outra empresa. Né? Posso utilizar a VDTEC? Pode, perfeitamente. Uma vez sendo semente pura, semente revestida, semente graftada, sem restos de cultura, ele vai conseguir. E também, muitas vezes, o produtor ele tem um equipamento ideal, mas ele adquire a semente que não funciona. Então, muitas vezes, não adianta, a máquina não vai fazer milagre. Então, ele precisa saber que, para aquele determinado equipamento, ele precisa de uma semente específica. Né? Não digo específica, o que ele não vai conseguir distribuir para essas semeadoras de menor quantidade são as sementes com palha e torrão. Então, hoje, né, as convencionais. Hoje a gente já falou várias vezes, praticamente todas as empresas dispõem no portfólio semente revestida, semente graftada. Esse é o perfil de semente para esse perfil de equipamento. E nós temos vários equipamentos. No nosso portfólio de sementes, todas as sementes são aptas para a VDTEC? Dentro do nosso portfólio, nós também temos as sementes convencionais. Então, esse perfil de produto ideal dá para se utilizar, dá para eu fazer uma regulagem na VDTEC de pêndulo, ideal para pecuária, eu consigo, mas não com a mesma precisão de uma semente pura. Então, já que eu tenho equipamento, já que eu tenho a semeadora, eu vou utilizar a semente que dá o melhor resultado. E mais, um custo hectares menor. Você me lembrou agora o nosso amigo Armindo Kichel, né? Que falava sempre assim, né? É economizar palitos de dente em churrasco, né? De picanha ainda. De picanha. Então, se comprou a máquina, vai investir numa semente de qualidade, né? Para que arriscar, né? Claro, para que arriscar? E ainda tem um custo menor, como eu falei. Você está levando a tecnologia, é isso, né? De você ter um melhor resultado gastando menos.
esse casamento proporciona muito bem isso. Bacana. E falando nisso, né, a gente comentou dos tipos, né, até de cultivares, isso pode influenciar na regulagem e distribuição. A gente vai ver um caso agora lá da Fazenda Maria Júlia, que fica no Pará. Eles fizeram ali um bom estabelecimento das forrageiras Mombaça, Rusiziense e também Alaneiro, utilizando a VDTEC, e a gente vai acompanhar os resultados por lá. Confira. Aqui no estado do Pará, nós já estamos desde 2015. Uma área de produção de 980 hectares na agricultura. Por ser uma região que ainda é nova no agronegócio, tem muito ainda, nós temos muito ainda que aprender, que desenvolver e melhorar para que cada vez mais as nossas produtividades alcancem números mais elevados. Tecnologia é fundamental para o crescimento e a expansão do agronegócio, porque sem tecnologia, né, principalmente em regiões como a nossa, que nós temos um cuidado muito grande com a questão ambiental, né, nós vamos ter que aumentar a produtividade, e isso sem área de desmatamento, porque um produtor consciente, ele tem que trabalhar essa parte da sustentabilidade ambiental dentro da sua propriedade. Então, o emprego da tecnologia vem justamente para trazer esse up na produção, né? Para que a gente possa aumentar a produtividade, mantendo a área que nós temos. E a VDTEC, como aqui nós temos áreas que são mais acidentadas, né? Não tem um perfil como as demais áreas da agricultura, ela permite com que nós trabalhemos dentro desses terrenos com mais leveza, né? Um produto que é mais não pesa tanto, então você tem mais rendimento e você pode fazer também com mais rapidez o teu plantio. Antes era feito na linha com disco de sorgo, tem diferença sim, porque a incorporação, depois que você faz o lançamento da semente, que você faz a incorporação, o rendimento de plantio também é muito maior. É claro que assim, tem que trabalhar o rendimento em tempo, mas com muita qualidade para que não comprometa o desempenho da semente, né? O nível de satisfação é total, né? Eu conheço a Germipasto já de bastante tempo, né? Sei já como é o trabalho da empresa, e quando você já tem uma empresa que é referência e que oferece tudo isso para você, a segurança de você fazer um negócio é muito grande. Olha aí, mais uma história de sucesso, né, na utilização da VDTEC. É muito bacana a gente acompanhar essas histórias, os depoimentos, a gente vê que está no caminho certo e atendendo o que o produtor precisa, né? Como uma mulher inteligente, né? Você viu, né? Claro, lógico que somos. As mulheres do agro estão aí também utilizando a VDTEC. Isso mesmo, estão conectadas e antenadas, né, com as tecnologias. Nas tecnologias. E são mais detalhistas, né, Éder? Então, faz conta, cuida mais dessa questão dessa distribuição, da qualidade, de realmente jogar se é 2,8 quilos por hectare, tem que cair, e isso é o que a VDTEC proporciona. Uma vez bem regulado, bem conduzido, usando o produto certo, como nós falamos, o produtor vai conseguir sim distribuir a quantidade que ele precisa. Então, é o casamento perfeito utilizar
a VDTEC com a nossa semente para ter bons resultados. Se lá em casa a patroa regula o quanto eu devo comer e o que eu devo comer, imagina a mulher então regulando a VDTEC de quanto semente vai plantar, né? Mas é isso aí. Bom, a gente está chegando ao fim, né, de mais uma edição. Você que está acompanhando a gente aqui, pode rever esse programa nas nossas redes sociais. Tem um site também, jeremipasso.com.br, para dar uma olhadinha aí no nosso portfólio. Muito bem. Tchau. É isso aí. Obrigado. Daniel, Isso tamo mesmo, junto. um grande abraço e até a próxima. Entre em contato e façam bons negócios.